Olá, tudo bem com você? Tranquilo, tranquila? Então é o seguinte, vamos à segunda aula desta apresentação, desse curso, né, sobre o OBS. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, dá uma olhada aqui em cima, que muitas coisas que nós, daqui do OBS, nós já trabalhamos anteriormente no vídeo 1. Se você não viu o vídeo 1 ainda, clica no link aqui e assista desde o começo que vai ser útil para você. Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar um pouco mais sobre o OBS. Olá, eu sou Gilson Alves, professor há mais de 20 anos, um entusiasta de tecnologia e também do OBS, como você sabe, se você é um seguidor do canal. Se você não é um seguidor do canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário aí embaixo, alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida em relação ao OBS, que eu terei o maior prazer em responder. Sem mais delongas, vamos lá, vamos à tela do meu computador para te mostrar um pouco mais sobre o OBS. Então nós vimos na aula passada que o OBS é super plástico e você pode configurá-lo da forma que você quiser. Você pode transformar o OBS num estúdio de televisão, por exemplo, ou num estúdio de gravação, transmitir as suas lives para diversos streams. Não vimos isso ainda, vamos ver na sequência. Talvez na aula 2, na aula 3, né? Porque essa é a aula 2, na aula 3 ou na aula 4. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então na aula passada a gente viu um pouco sobre o arquivo, né? O que tem aqui. Nós não vimos ainda este botãozinho, configurações vamos ver depois, que ele é um pouco mais complexo. Ele abre uma série de possibilidades, mas nós vimos um pouco essas outras questões. Então veja o vídeo 1, caso você não tenha visto ainda. Também no vídeo 2, no vídeo 1, né, nós já vimos essa questão, esse botãozinho aqui, né, editar, né, que você pode copiar, né, você pode copiar a cena, pode copiar as fontes, enfim, você pode fazer uma série de coisas, você pode copiar filtros, né. Se você não sabe o que é filtro, a gente vai ver depois, fique tranquilo. Aqui transformar, a gente viu também algumas questões, mas vamos dar uma olhada em alguns elementos aqui do transformar que acho que vale a pena, né, nós olharmos. Então, Ctrl E você edita a transformação. Então, basta você clicar no seu teclado aí, dependendo da fonte que você está, né, você digita Ctrl E, aparece aqui os elementos. Por exemplo, eu cliquei aqui na minha Abril e apertei Ctrl E, e aqui eu posso trabalhar com a transformação dos elementos da cena, né? Então, a câmera é um elemento, assim como uma imagem pode ser um elemento, um videozinho pode ser um elemento, um texto, qualquer coisa que você coloca adicional na sua cena, você pode então transformar esse elemento. Então, basta você digitar Ctrl E. Então, você pode, eu vou mexer aqui só para você dar uma olhada, ó. Sutilmente ele está se movimentando aqui para o lado direito, né? Então eu vou voltar aqui. Você pode fazer isso também manualmente. Se você clicar aqui manualmente, você pode mexer, né? Mas se você quiser dar aquela precisão, né, em relação ao OBS, é tranquilo. Então, por exemplo, vou girar a minha imagem aqui em 180 graus. Então eu vou digitar aqui 180, desapareceu, né, a imagem, olha aqui, ó, aqui está em 18 graus, 180 ele vai virar para cima, né? Eu posso também virar em 360 aqui, por exemplo. Opa, deixa eu apertar 360 aqui. Você viu que a imagem, ela inverteu, né? Ela mudou a imagem, tá? Voltamos praticamente no mesmo lugar, só para você ter uma ideia de como funciona. 0, 0, ele vai voltar ao que era. Tá? Então você pode, Ctrl E, você entra nessa possibilidade. Isso aqui está em transformar, né? Então você pode copiar uma transformação, você quer salvar isso de alguma forma, quer aplicar no outro objeto da cena, você pode fazer. Aqui você gira em 180 graus, né? Perdão, em 90 graus, né? 180 graus é bom. Você gira aqui em 80 graus, 90 graus, deixa eu voltar aqui no sentido anti-horário para voltar de novo. Então você tem uma série de possibilidades. Tem coisas que você pode fazer aqui também diretamente no objeto. Por exemplo, eu clico aqui na minha webcam e eu manipulo a minha imagem, como você está vendo aí. Basta eu clicar ali, eu manipulo. Falando em manipulação de imagem, é muito interessante que você observa quando eu
cliquei aqui aqui na minha tela, apareceu essa linha verde, né? Quando eu clico fora ela desaparece, quando eu clico dentro ela aparece essa linha verde e este quadradinho vermelho aqui. Então se eu apertar a tecla Alt, né? Se você apertar a tecla Alt do seu computador aí, você pode mexer aqui a imagem, observe o que acontece. Então você pode dimensionar a imagem da forma que você quiser, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Eu vou copiar essa minha webcam, abriu, e vou colar. Eu tenho duas webcam aqui, tá? É a mesma webcam, mas ela está sendo transmitida em duas vezes. Então se eu pegar essa webcam, eu vou selecionar essa webcam de cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui, ó, observe o que aconteceu. Eu tenho a minha imagem replicada duas vezes. Então eu tenho aquilo que costumeiramente se chama de picture in picture, né? Você tem imagem dentro da imagem. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então o que eu fiz? Eu simplesmente dei um Ctrl C e um Ctrl V e eu criei essa câmera, né? Eu vou fazer de novo, só para você ter uma ideia. Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho agora duas imagens, olha aqui, ó. 4 imagens. Errou! Né? Eu tenho uma duplicação de mim mesmo aqui, né, da minha imagem, em vários locais. E eu posso manipular essa imagem individualmente. Olha aqui, aumentei aqui, né? Aqui eu vou aumentar para cá, eu vou diminuir e eu vou deletar essa daqui, né? Tem certeza que quer excluir? Sim, eu quero excluir essa imagem. E pronto, ela desapareceu. E eu tenho ela aqui no Picture in Picture. Então é muito interessante, né? Nesse processo de editar, que eu posso copiar, eu posso, enfim, os elementos da minha cena, né? Eu posso fazer isso de uma forma bastante plástica, né? Então ele é muito configurável, como eu mostrei na primeira aula, ele é muito configurável, né? E eu posso colocar ordem, né? O que significa ordem? Eu posso colocar a hierarquia da minha mídia. Eu vou colocar uma fonte de mídia aqui, só para você ver o que acontece. Olá, se você Isso aqui é uma gravação, né? É uma gravação de um vídeo que eu estou utilizando para te mostrar essa função, né? Então eu vou colocar essa imagem aqui, essa webcam que eu criei agora, em cima, tá vendo aqui, ó? Ela está em cima. Tem 3 de mim aqui, não sei se vai ficar muito claro, mas eu vou colocar agora para baixo, né? Então eu vou clicar aqui e vou colocar ela aqui, ó. Viu o que aconteceu? Vou repetir para você. Então você tem esses botões aqui embaixo, né? Esses botõezinhos aqui embaixo. E eu posso subir a minha imagem ou eu posso mudar a hierarquia, né? Então isso permite que eu tenha dentro da... Funciona mais ou menos como layers, né? Funciona exatamente como layers, né? Cada imagem, ela está nessa sequência que você está vendo aqui embaixo, né? Em fontes. Então, o que está em cima na hierarquia é aquilo que está aparecendo por primeiro. Essa minha imagem grande que você está vendo aqui, ó, é essa câmera aqui. Eu vou apagar só para você ter uma ideia. Tá vendo? Ela desapareceu. E as outras estão acima, né? As outras imagens aqui estão acima. Então eu posso manter essa hierarquia usando este processo. Então ele é muito útil quando você quer, por exemplo, trabalhar diferentes escalas, né? Você quer, por exemplo, vou aumentar aqui para você ter uma ideia. Você quer manter, por exemplo, né, um totem como esse aqui, ó. Então você manipula a posição, né, dessas informações a partir dessa ideia de ordem, né? A ordem em que vai aparecer aqui os seus objetos. Então, você movimenta para cima, você coloca para baixo, você coloca tudo no topo, coloca tudo na base, tá? Aqui você redimensiona a lona é essa área de saída aqui, tá? E a saída aqui está, essa tela, né, que você está vendo na chamada de lona, a gente vai aprender depois a configurar isso, é bem tranquilo nesse sentido. Aqui eu bloqueio a prévia, olha o que aconteceu. Então quando eu bloqueei a prévia, eu não consigo mais mexer, eu estou aqui apertando o mouse em cima das imagens, eu vou clicar aqui na minha imagem, observe que agora eu não consigo mais mexer a minha tela, né? Lembra que antes eu conseguia, né? Eu clicava, aparecia aqui
uma borda, né, verdinha, né? Agora não consigo mais. Por quê? Porque a prévia está bloqueada. Então eu vou clicar aqui em cima, né? E eu posso desbloquear essa prévia, né, por aqui, ou eu posso desbloquear a prévia por aqui, tá vendo, ó? Vou desbloquear a prévia, olha aqui, ó. Então agora eu consigo mexer as minhas imagens. Isso aqui é muito interessante. Quando você, por exemplo, eu cheguei ao momento ideal, né? Eu consegui... Deixa eu esconder essa imagem aqui. Eu cheguei aqui ao momento ideal, ao jeito ideal da minha tela, eu não quero mais que ela se movimente, não quero correr o risco de estar mexendo. Então eu bloqueio essa prévia, que eu posso fazer por aqui, em editar, bloquear prévia, ou eu posso também fazer aqui nessa areazinha, né? Aqui em cima, tá vendo, ó? Bloquear prévia. Então aqui também eu não consigo mais mexer nas minhas imagens aqui. Então eu venho aqui de novo, desbloquear prévia, e agora eu posso movimentar as imagens, essa segunda webcam aqui, né, que é uma cópia dessa webcam normal, eu posso então agora apagar, eu posso fazer o que eu quiser, né, eu posso manipular essa imagem da forma que eu achar adequado. Tá? Então isso aqui basicamente, deixa eu desligar essa webcam extra aqui. Né? Então basicamente em editar, né, aqui em propriedade de áudio avançado, nós já vimos isso na aula passada. Se você não viu ainda, vou fazer aqui uma rápida introdução para você. Né? Então aqui eu posso entrar nessas propriedades de áudio avançada aqui, ou eu posso clicar nessa engrenagemzinha aqui e clicar em propriedade de áudio avançada. Então é uma redundância, né? Então aqui, se você observar, eu tenho basicamente o seguinte, o controle do áudio. Então eu tenho aqui todas as minhas fontes de áudio, a webcam é uma fonte de áudio, o desktop é uma fonte de áudio, depois eu vou te ensinar no próximo vídeo, né, num dos vídeos das aulas subsequentes, eu vou te ensinar a mexer com isso aqui. O microfone é uma fonte de áudio e a minha Tascam, que é a minha gravadora, também é uma fonte de áudio. Né? Então observem, depois a gente vai mexer em áudio especificamente, não se preocupe com isso. Observe que eu tenho aqui faixas, né? Então, esses áudios, tanto Abril quanto todos os outros áudios, estão sendo gravados em todas as faixas. Tá? Isso não é o ideal, na verdade, né? Eu estou te mostrando aqui mais ou menos para fim didático. Mas o ideal é que você grave cada uma dessas fontes em faixas separadas, porque quando você levar esse vídeo, né, aqui para o seu editor de vídeo, essas fontes, né, essas faixas virão de forma em faixas separadas. Então você pode manipular. Você pode, por exemplo, dar um ganho, ou você pode diminuir o áudio, e você pode cortar determinado trecho quando elas estão gravadas. Aqui, como está tudo misturado, isso não vai funcionar. Então, basicamente, né, eu posso dizer o seguinte, olha, Abril vai ser gravada na faixa 2, então eu clico aqui, né? A Tascam vai ser gravada na faixa 1. Eu vou deixar a Tascam aqui na faixa 1. O microfone vai ser gravado na faixa 3. E o desktop vai ser gravado na faixa 4. Então eu vou apagar aqui, né? Vai ser gravado na faixa de áudio 4. Né? Então você pode determinar qual faixa esse áudio, né, será gravado. Outra coisa importante também, que é esse botãozinho aqui, monitorar e não monitorar, eu ensinei a mexer com isso aqui. Isso aqui é um vídeo que teve muito sucesso no canal, está tendo, na verdade, muito sucesso no canal, tem um bom feedback. Eu vou colocar aqui em cima para você dar uma olhada nesse vídeo, que te ensina a trabalhar com essa questão da monitoração do áudio. Porque às vezes você está ouvindo você está vendo um vídeo, uma videoaula, e você não tem um retorno do áudio. Então é interessante, né? Então se você, por exemplo, se eu criar aqui estou fazendo uma live e eu coloquei uma webcam externa aqui, vamos imaginar que eu coloquei um convidado que ele é um convidado via Skype, né? Então eu posso, se eu não ligar, se eu não mexer nisso aqui, eu não vou ouvir o que ele está falando, entende? Então é muito complicado. Então basta você clicar aqui, né, na fonte, né, especificamente, você clica aqui em monitorar e enviar áudio. Tá? Ou simplesmente monitorar, você ouve, mas ele não envia, ele não grava. Você está entendendo? Então é muito interessante esse recurso aqui, né?
Outra coisa importante desse recurso é que agora você tem o volume em dB, ou seja, em decibéis, mas você pode colocá-lo em porcentagem. Então, eu quero aumentar 10%, porque às vezes decibéis fica uma coisa assim muito abstrata para quem não conhece, né, muito essa escala, né? Então aqui você pode aumentar e diminuir em percentual. Basta você clicar aqui nesta opção. Perfeito? Então isso aqui é propriedade de áudio avançada. Mostrar é muito interessante porque a gente trabalhou um pouquinho na primeira aula em relação ao mostrar, que é em relação às docas aqui embaixo, né? Se você observar, nós temos aqui várias caixinhas, né, individualizadas que são chamadas docas. Então eu posso ligar ou desligar docas. Por exemplo, eu vou desligar a doca cenas. Observe, doca cenas ela desapareceu aqui, né? Então eu venho aqui novamente, eu clico em docas, eu clico em cena novamente e a doca cena aparece. Então caso a doca, né, tenha desaparecido, você tem o controle por aqui. Então essas são as chamadas docas, né? Então você pode travar, redefinir, né, a user interface ou interface do usuário, né? Você pode mostrar estatísticas, né? Eu tenho uma doca aqui específica que eu não vou trabalhar aqui, mas por exemplo, eu tenho uma doca de lower thirds aqui, né, que eu posso ligar e desligar essas lower thirds, né, aqui no OBS, mas eu não vou trabalhar com elas agora, eu vou deixar isso para um outro vídeo, né? Não interessa, mas, ou seja, eu instalei essa doca, ela por padrão ela não vem no OBS, mas quando você instala algo diferente no OBS, ele aloca, né, esse componente ali nessa área doca. É isso que você precisa saber nesse momento, né? Então aqui eu tenho todas. Então aqui eu tenho a barra de status, né? Essa barra de status aqui embaixo, ó, não sei se você percebeu, eu vou desligar a barra de status. Aqui embaixo apareceu, por exemplo, onde eu tenho se eu estou fazendo uma live, se eu estou gravando, quanto que eu estou usando da CPU, quantos frames por segundo, né? Então eu mostro aqui nessa barra de status, né? Essa barra de status é mostrada ali. Ícones das fontes, né? Você percebe, não sei se você percebeu, mas eu desliguei o ícone das fontes. Aqui quando eu ligo esse ícone das fontes, aparece aqui embaixo, por exemplo, abriu, ela é uma webcam, né? Então aparece o símbolozinho da webcam do lado, né? A fonte de mídia aparece o símbolo e assim sucessivamente para todas as minhas fontes. Observe que cada uma das fontes tem um símbolo do lado. Isso foi muito legal, facilitou demais o uso, né, a usabilidade, né, do OBS. Então, por exemplo, se eu criar um texto, tem um Tzinho ali na frente e tal, um grupo tem essa pastinha, isso eu mostro aqui nesse ícones de fontes, né? Então, se desaparecer esse ícone de fonte, você sabe que é aqui, né? Uma coisa muito interessante no OBS, caso você tenha um segundo monitor e você esteja trabalhando com várias cenas, e depois eu vou te mostrar quando eu for trabalhar ali com a coleção de cenas, que é essa visualização em múltiplas janelas, né? Observe o que aconteceu. Quando eu cliquei, né, nessa cena aqui, nessa botãozinho, né, visualização em múltiplas janelas, eu tenho aqui todas as minhas cenas. Como eu só tenho uma cena aqui, didaticamente não vai ser interessante, mas eu posso, quando eu tiver várias cenas montadas, eu tenho esse controle aqui, que é um controle bastante interessante. Então você pode levar lá para um segundo monitor, se você tiver um ajudante, né, alguém que possa te dar uma mão quando você está fazendo uma transmissão, quando você está gravando, né? A pessoa pode fazer essa transição de cenas por este componente aqui, por essa janela. Então ela é muito útil, né? Aliás, é utilíssima, né? Então aqui visualização de múltiplas janelas. Aqui a gente já viu visualização da tela inteira. Então, como eu só tenho um monitor, né, ele vai mostrar dessa forma que você está vendo aqui, né? Então é aquela visualização de cenas, mas com todas essas janelas. Então, se você tem esse segundo monitor, a pessoa consegue ver isso de uma forma bastante ampliada. Então é bem legal, assim, tem uns recursos bacanas, né, aqui no OBS,
que são pouco utilizados, né, por usuários mais comuns, mas que são muito úteis quando você tem, por exemplo, uma produção. Então, por isso que o OBS é muito... Se você já estava assistindo um programa da Rede Globo, né, inclusive da Globo News, e a pessoa estava usando o OBS, né, você percebe que mesmo as grandes empresas, né, utilizam o OBS para algumas situações. É muito interessante. Então, vale a pena. Então, vamos agora à noção de coleção de cenas. Então, o OBS, basicamente, ele funciona com cenas e com fontes. Depois, quando a gente for trabalhar a questão da gravação, eu vou entrar um pouquinho mais nesses detalhes, né? Mas aqui, nessa aba, né, nessa aba perfil, eu não posso mexer agora porque como eu estou gravando, então vai dar problema. Mas depois eu vou fazer uma gravação só para isso, né? Então é o perfil. Quando você salvar, né, quando eu te ensinar a configurar o OBS da forma customizada aqui em configurações, ele vai salvar um perfil. E esse perfil vai ficar gravado aqui, né? Então esse perfil que eu estou usando, então eu não posso mexer nele agora porque eu estou gravando. Depois, se eu parar a gravação, ele libera para mim o acesso a isso, tá? Mas vamos lá. Então, em coleção de cenas, eu posso criar uma nova cena, né? Por exemplo, eu posso criar um novo conjunto de cenas, na verdade, né? Eu posso duplicar essa cena, por exemplo, essa cena aqui, que ela chama, essa cena que se chama cena, eu posso duplicar. Então, eu clico aqui e eu duplico a cena, né? Eu venho aqui e eu posso duplicar, né? Eu posso renomear essa cena, posso dar um outro nome, eu posso importar a cena e eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar aqui, ó, essa cena que eu estou usando agora, essa coleção de cenas que eu estou usando agora, é uma coleção de cenas chamada sem nome, tá? E eu tenho outras coleções de cena aqui que chama, por exemplo, aulas cursos 1, que já é uma cópia, cursos OBS e cursos OBS 1, que também é uma cópia, só para eu te mostrar. Então eu vou clicar aqui em aula cursos, né? Só para você ver o que vai acontecer. Observe que aqui embaixo, né, nessa área aqui, vai demorar um pouquinho, vai ficar preto aqui, vai ficar escuro, né, essa tela, mas vai aparecer umas novas cenas. Então eu vou clicar aqui para você ver como funciona. Clicando agora. Observou? Então você percebe que mudou ali, ó. Agora tem coisa do meu chroma key está aparecendo aqui. Está aparecendo algumas coisas novas. Eu vou clicar agora aqui. Observe que não está aparecendo. Apareceu um monte de coisa aqui, um monte de fontes, né, nessa cena. E aulas curso também, toda vez que eu modifico, ela aparece cenas diferentes. Tá? Eu vou mudar agora de novo, só para você ver. Eu vou colocar aqui curso OBS 1. Observe o que aconteceu. Né? Apareceu ali meu chroma, apareceu aqui essa cenazinha aqui, esse ícone, né? Apareceu aqui um texto que está girando ali, um texto que está sendo mostrado. Isso aqui é uma abertura. Então o que eu quero te mostrar é o seguinte, que você pode ter uma série de coleções de cena. Vamos imaginar que você é um produtor, você é um professor que dá aula, por exemplo, você tem aula de geografia, você dá aula também de geografia para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ou de sociologia, ou de biologia, qualquer, né? Você dá aula para um colégio, dá aula para outro colégio, e você quer ter o ícone do colégio na sua cena. Então é possível você fazer uma coleção de cena para cada disciplina, uma coleção de cena para cada colégio. Então você pode fazer isso de uma forma bastante rápida e bastante prática. Agora vai ficar interessante eu te mostrar aqui, esse mostrar, visualizar múltiplas janelas. Observe o que aconteceu aqui, ó. Observe que todas essas cenas aqui, elas apareceram aqui em janelas diferentes, né? Então eu clico aqui, ó. Veja que eu não estou clicando na cena, eu estou clicando nesta visualização de múltiplas janelas aqui, está mudando a minha cena. Então aquilo que eu te disse, se você tiver um ajudante, né, alguém, um auxiliar, uma pessoa que possa te auxiliar, ela pode ter isso no segundo monitor e você consegue, a partir disso, organizar todas as suas cenas, né? Organizar a sua aula de modo que ela passe, né, de uma para outra sem que você tenha que clicar aqui em cenas, né?
Então, por exemplo, aqui no Mod Studio, né, isso é possível, a gente consegue ver, por exemplo, deixa eu mostrar aqui no Mod Studio, agora é interessante. Nessa cena do lado esquerdo, é a cena que eu vou transmitir na sequência, tá? E essa cena no lado direito é a cena que está sendo transmitida ou gravada pelo OBS. Então, se eu clicar aqui em transição, vai mudar. A cena que estava na esquerda vem para a direita e a cena que estava na direita vem para a esquerda, tá? Então, o que está sendo gravado é agora essa cena da direita, né? Aí eu vou colocar uma outra cena aqui. Essa cena abertura. Deixa eu colocar a cena exercício aqui. E eu vou fazer a transição. Observe o que aconteceu. Tá? Então isso aqui é possível que você faça dentro do OBS de uma forma muito rápida e muito prática. Tá? Só clicar aqui no modo estúdio ele vai voltar. Né? Então eu vou voltar aqui para a cena padrão. Não sei se isso ficou claro para você, né? Então quando você clica aqui, um visualizador na janela inteira, ele vai mostrar para mim todas as cenas. Então se eu tiver, por exemplo, um segundo, como eu já te falei, um segundo monitor, você vai ter toda essa complexidade de cenas aqui dentro. É claro que eu não vou poder mexer aqui, porque como eu não tenho esse segundo monitor, eu não vou ter condições, né? Mas observe aqui que está mudando ali em cima. Né? Então isso aqui é o que está sendo transmitido e aquilo que está sendo gravado nesse momento. E aparecem os nomes aqui, ó. Câmera 1, cena 1, câmera padrão, né? 2 cursos, 3 apresentação, 4º curso vídeo, 5º abertura, 6 exercícios, né? Exercício, né? Eu dou ESC, eu vou voltar. Tá? Perfeito? Então essa é a ideia da coleção de cenas. Deixa eu voltar então lá para esse sem nome, que é essa cena que eu criei para essa área, né? Para esse curso. Então, tranquilo, acho que você entendeu, né? A lógica do processo é muito tranquilo. Então aqui você pode importar, exportar, né? Você pode... E se você exporta isso, é muito interessante, né? Você pode criar, eu criei uma pastinha, com uma pastinha onde só tenho as minhas cenas. Então se eu tiver que eventualmente formatar o meu computador, ou pegar, por exemplo, ir para um computador, sei lá, o computador da minha filha, ou da minha esposa, ou na casa de um amigo, eu posso levar minha coleçãozinha de cenas, né? E eu posso colocar ali a coleção de cenas naquele computador sem ter que interferir no computador, no OBS da outra pessoa. Observa? Então é muito interessante, né? Nesse aspecto, esse gerenciamento de cenas aqui do OBS. Perfeito? Qualquer dúvida, se você tiver, se não ficou muito claro, comente aí embaixo, né? Comente e interaja aqui com essa aula para eu saber se você está gostando ou não e se tem alguma dúvida, que eu teria o maior prazer em responder para você e eventualmente fazer até um outro vídeo, caso isso seja necessário. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dá um joinha, né? Passe para o seu amigo, ative o sininho, porque ajuda bastante o canal a se desenvolver. Uma outra aba, uma outra ferramenta importante é a ferramenta, né? Essa ferramenta aqui, essa Decklink Output, né? Existem alguns equipamentos que você pode comprar. Se você tiver algo mais sofisticado, assim, tiver um estúdio um pouco mais avançado, e tomara que você prospere nessa área, então você pode utilizar equipamentos que fazem mais ou menos aquilo que a gente fez anteriormente, com aquelas várias ceninhas, né? Com aquela telinha ali, né? Mas ele faz mais do que isso, né? Ele pode conectar diversos equipamentos via internet, ele pode conectar outros computadores, né, via NDI. Então, por exemplo, aqui no OBS eu só consigo utilizar um computador, mas se eu quiser, por exemplo, usar o jogo em um computador e transmitir o OBS em outro computador, é possível. Então esse Decklink permite que você faça isso. E também o NDI, que é uma outra coisa que a gente não vai trabalhar nesse curso, mas também é outro recurso bastante interessante que talvez possa ser útil para você, ok? Então isso aqui é um Decklink. Vou ver se eu deixo aqui uma imagem do Decklink para você conhecer, pelo menos saber o que é, né? O Decklink. Tá?
Essa área aqui de legendas é uma área experimental, tá? De legendas. Até hoje eu nunca consegui utilizar isso aqui, né? Mas existem outras formas. Caso você queira fazer legenda, eu posso te ensinar. Comente aí no vídeo que eu vou te mostrar uma outra forma de fazer legenda, mas que não é objeto dessa aula aqui agora. Mas caso você queira transmitir, né, com legenda, é possível. Transmitir seus jogos ou suas aulas com legenda, é possível. Tem um recurso que automaticamente, não é o OBS que faz isso, mas um aplicativo que faz isso, que você vai falando aqui, vai colocando as legendas ali automaticamente. Não é perfeito, porque não tem vírgula, não tem ponto. É um texto meio linear, mas que pode ser útil, né? Como se fosse um closed caption. Pode ser que funcione para algumas situações, né? É uma ferramenta de inclusão que pode ser muito interessante, sem dúvida nenhuma. Tá? Aqui um alternador automático de cena. Então isso aqui é muito interessante. Você pode escolher uma cena aqui, que toda vez que a cena, que você mudar de cena, ele vai entrar nessa cena específica. Então pode ser interessante para alguns casos. Você percebeu que quando eu abri aqui, por exemplo, né, no alternador automático de cena, eu posso colocar não apenas cenas, né, mas eu posso colocar algumas planilhas, né, por exemplo, uma calculadora, um navegador, né, um texto do Word, né, eu posso colocar isso aqui, né, ou eu posso, por exemplo, coloquei a cena recording aqui, né, deixa eu tirar, senão isso vai ficar o tempo todo. Coisa que praticamente assim, você pode usar em algumas situações, mas você não usa muito. Eu costumo utilizar, quando eu quero fazer uma transição de cena, eu uso esse recurso aqui no modo estúdio, né? Então eu coloco uma nova cena aqui e eu faço a transição por esse botãozinho aqui. Então eu mudo de uma cena para outra. Tá? Não é o objeto aqui, né, desse momento, mas eu posso, por exemplo, colocar formas de transição, se é corte, eu posso colocar alguns efeitos, né? Tem uma série de coisas aqui. Se você achar que é interessante que eu faça um vídeo sobre isso, comente aí embaixo que eu faço um vídeo sobre este processo. Deixa eu sair aqui do modo estúdio para voltar. Eu acho que eu desliguei a gravação aqui sem querer, mas tudo bem. Então aqui em ferramentas, né, você tem outras, temporizador de saída. Né? Então aqui é basicamente o seguinte, depois nós vamos ver quando a gente for lá trabalhar com a configuração do OBS, que você pode colocar alguns... Você vai fazer uma transmissão. Depois de quantos minutos ou quantas horas você quer parar a sua transmissão? Você pode temporizar e você pode colocar para o OBS ficar automático, né? Ou ele transmite para daqui a 2 minutos ou a 30 segundos, né? Aqui está programado para parar em 30 segundos, né? Quando eu parar aqui de transmitir, ele vai parar aqui em 30 segundos. Tá? Então ele permite que você temporize não apenas a gravação, mas também o streaming, né? a transmissão, né? Tanto um quanto o outro. Então ele permite que você faça isso de uma forma bastante didática e bastante rápida. Né? É muito interessante, vale a pena você ficar atento, né, a isso aqui. Tá? Mas é para casos mais específicos. Tá? No dia a dia você quase não usa. Tá? No dia a dia a gente quase não usa, mas é interessante que você conheça. Né? Outra ferramenta interessante aqui do OBS são esses scripts. Né? Existe uma comunidade muito forte no OBS e essa comunidade ela fornece alguns scripts. Né? E você também, se você for um programador, você pode aí programar, você pode organizar o OBS da forma como você quiser. Então, só que você precisa saber um pouco de linguagem, né? Linguagem, geralmente, é a Lua que eles utilizam, né? E a Python, né? Que é uma linguagem específica, né? Então, você pode configurar isso aqui, você pode trazer scripts, né, de outros locais, né? Existe uma comunidade muito forte, como eu falei anteriormente, e que eles fornecem uma série de scripts, né? Uma série de configurações aqui para o OBS, que são muito interessantes. O usuário comum, sinceramente, você raramente vai utilizar. À medida que você vai evoluindo no OBS, talvez valha a pena você estudar isso aqui. Tá?
Aqui tem o NDI, eu instalei o NDI, mas não vem para o padrão. Isso é para fazer transmissões, por exemplo, eu posso configurar o meu Skype, por exemplo, Skype do meu convidado, e eu coloco o NDI. Né? Eu programo esse NDI, toda vez que essa pessoa iniciar, por exemplo, ela começar a falar, a tela dela vai ficar grande, por exemplo. Né? Então eu posso automatizar algumas coisas. Existe também, essa NDI é uma empresa, na verdade, eles têm alguns equipamentos que você pode conectar vários, né? Posso conectar, por exemplo, a minha câmera, eu posso conectar outros equipamentos de imagem e eu posso controlar a partir disso. É muito interessante. Então, você tem um aplicativo, que você baixa esse aplicativo, por exemplo, em um tablet, né? E você controla por ali ou você controla aqui pelo seu OBS, aqui pelo seu teclado, né? Pelo teclado aqui do OBS. Uma outra coisa, isso aqui você não tem, tá? Que é uma câmera virtual. Eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ele vai ser útil para você. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Ali eu te ensino a instalar essa câmera virtual, mas o OBS vem por padrão uma câmera virtual. Essa aqui são mais 4 câmeras virtuais. Você pode ter 4 câmeras virtuais além da câmera virtual que o OBS oferece. Então, se você olhar aqui embaixo, dá uma olhada aqui, ó. Existe aqui no OBS uma coisa chamada câmera virtual. Então, cliquei aqui e pronto, já está funcionando. Então, se eu entrar, por exemplo, lá no Google Meet, se eu entrar no Skype, no Jitsi Meet, se eu entrar no Zoom, né, eu posso utilizar essa câmera virtual aqui, a câmera que está, o que está passando aqui no OBS vai ser replicado lá no Jitsi Meet, no Zoom ou em qualquer outro equipamento, né, qualquer outro dispositivo desse de streaming, né, de vídeo aula, enfim, né. Eu fiz um vídeo também, dá uma olhada nesse vídeo aí. O YouTube tem uma limitação de apenas 5 vídeos, né, que você pode transmitir. Isso talvez seja um problema, mas na descrição eu vou deixar esse vídeo, mas entra no meu canal que tem lá, você tem várias coisas lá, e um desses vídeos é isso, como eu te ensino a utilizar essa câmera virtual, que vale a pena você dar uma olhada. Então aqui nós chegamos ao final, né, do ferramentas. Bom, ajuda. A comunidade do OBS é muito grande. Eu já falei no primeiro vídeo, tem muita coisa em inglês, né? Mas, por exemplo, eu vou clicar aqui em portal de ajuda, né? Eu vou abrir com, sei lá, vou abrir com o Chrome, né? Vamos lá então. Então aqui você tem um guia, você está vendo aí na tela, você tem um guia, né? São os guias rápidos, né? Mas geralmente ele está tudo em inglês, né? Por exemplo, como você instala, né? O manual de instalação aqui do OBS, por exemplo, para Windows, né? Mas aí caso esteja em inglês, você pede aí para traduzir essa página, ver se vai funcionar aqui. Geralmente, às vezes funciona, mas não funciona. Você vai ter que traduzir a página para o português, caso você não leia inglês, obviamente, né? Mas existe, então, essa comunidade é bastante rica, né? É bastante rica. Então, existe aqui um servidor, não sei se você já ouviu falar do Discord, né? Eu tenho o Discord, que é tipo um chat, mas um pouco mais sofisticado que isso. Você pode montar ali uma comunidade. Existe uma comunidade do Discord nesse servidor aqui. Então, você pode clicar aqui e você vai se juntar. Ali tem uma comunidade, como eu falei, tem uma comunidade, você pode fazer perguntas, eles respondem, né? Aqui são os arquivos de registro, tá? Então, todos aqueles registros que nós vimos ali no perfil e na coleção de cenas, você vai conseguir ver onde é que tá salvo, né? Por exemplo, eu configurei o OBS, está configurado, perfeito. Aqui está o registro, tá? Relatório de erros. Como é um sistema, né? É um programa, eventualmente ocorrem alguns erros, né, no OBS. Então, tem relatórios de erros aqui que ficam salvos, né? Se, por exemplo, algum conflito com alguma coisa, você tem os relatórios de erros aqui. E aqui você verifica se há atualizações. No meu caso, não tem nenhuma atualização, está tudo ok. Eu não tenho nenhuma atualização. E aqui é sobre. Então, eu estou utilizando o OBS 2602.
e aqui está a equipe, né, que criou o OBS. Tá? Então, nessa aula, basicamente é isso, né? Nós tivemos acesso aqui a todas as configurações dessa barra de ferramentas. É claro, um pouco rápido para não ficar um vídeo muito longo, embora acho que já tenha ficado um vídeo um pouco longo demais, mas você tem tudo ali. Tá? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dê uma força, né, para o professor aqui, se inscreva no canal, faça um comentário, curta esse vídeo. E na próxima aula nós vamos ter uma demonstração de como funciona aqui as configurações do OBS. Né? Você vai aprender a configurar desde o início, tá? O OBS. Não vou te ensinar a instalar o OBS, porque é tranquilo, né? Mas vou te ensinar a trabalhar com cada uma dessas abas, com cada uma dessas ferramentas aqui, de modo que você tenha o OBS configurado do jeito que você quiser. Você que vai determinar como que o OBS é configurado. Então, beleza? Até a próxima aula. Te vejo lá. Tchau, tchau. Até mais.